Então, gente, tudo bem com vocês? Estamos aí de volta para falar, então, e dar continuidade sobre a nossa disciplina História da Filosofia Antiga. Então, a gente vai trocar hoje de período, né? Se vocês lembrarem, na nossa primeira aula, nós estávamos dentro de um período, né? O período cosmológico naturalista, que nós terminamos na semana passada, que é onde nós conseguimos falar bem verticalizado sobre os pré-socráticos, né? E terminamos a semana passada vendo a escola aí com Parmênides, né? Principalmente a questão do ser e não ser e a sua relação com o Heráclito e depois os físicos posteriores, né? Tentando dar essa, digamos assim, uma solução a essa dualidade que se criou aí. Bom, como vocês estão vendo de praxe, né, eu estou colocando o sumário da aula de hoje. Nós teremos, então, aí uma pequena introdução, quero lembrar um pouco do período que nós vamos entrar agora. Depois a gente vai falar um pouco da ideia do que é os sofistas e falar sobre dois deles, né, sobre Protágoras de Abdera e Górgias de Leontini. E depois nós vamos falar, também dentro dessa perspectiva dos sofistas, do conflito que teve entre os conceitos de physis, né, isso vocês já sabem, não vou traduzir, vocês já sabem o que é, e nomos, então, que é um conceito de lei, esse confronto que teve. E nós vamos trazer, então, para essa discussão Trasímaco, né, que são sofistas, Cállicles e Antifonte. Tá? São esses autores, então, que a gente vai passar. No final, então, a gente vai terminar introduzindo, então, os tópicos sobre Sócrates. Tá? Então, esse é o nosso percurso da aula de hoje. Certo? Então, para começar, vale a pena relembrar o que o período cosmológico, né, ofereceu, o cosmológico naturalista, né, que tinha como característica básica a pergunta pela origem e a natureza das coisas e do cosmos. Né? Nós conseguimos ver muito bem isso com todos os pré-socráticos, essa preocupação, né? Algumas vezes respondendo de uma perspectiva metafísica, outras vezes menos metafísicas, né? Começando lá com Tales de Mileto e terminamos aí com os físicos posteriores. Agora, nós estamos entrando no segundo período, né, da filosofia antiga, que é o período antropológico, ou chamado período humanista, né, como vocês estão vendo aí no slide. Este período, né, representa o esquecimento da preocupação e investigação acerca da origem das coisas e do cosmos, e passa a preocupar-se com as questões referentes ao homem. É o período relativo aos sofistas e a Sócrates. Então, são esses dois que marcam o período antropológico ou humanista. Então agora a gente vai entender um pouco melhor o que as teses e entrando em alguns deles para a gente discutir melhor. Bom, os sofistas, e é um termo que às vezes se usa pejorativamente, eles foram obviamente muito malhados, né, na história. E Platão, né, como estão vendo no slide, certamente foi quem mais contribuiu para a visão negativa sobre os sofistas ao longo dos séculos. Mas não foi o único, pois receberam uma avaliação pejorativa até mesmo do Aristóteles, que afirmava, dentre outras coisas, que eram os defensores de um saber aparente, não real. Tá? Então aí vocês veem como, da onde se herdou essa visão um pouco, tanto quanto pejorativa sobre quem eram ou o que faziam os sofistas, né? Mas, seguindo ali no próximo slide, vocês veem, sem qualquer dúvida, Platão foi o mais cruel, né? Taxando-os de comerciantes do saber por cobrarem, por suas lições, algo repugnante para os discípulos de Sócrates, de falsificarem o saber filosófico, e assim por diante. Então, estão vendo aí, né, que eles eram, como eram considerados por Platão, né, discípulo de Sócrates, e por Aristóteles também, que vinha nessa mesma esteira de discípulos. Contudo, né, alguns comentadores, alguns releitores da filosofia dos sofistas tentaram desconstruir um pouco esta imagem pejorativa sobre eles e tentaram avaliar as perspectivas que eles trouxeram e contribuíram à sociedade. E figuras como, por exemplo, Mário Andersteiner, né, que é um comentador,
né? Ele tenta fazer essa reconstrução e ressalta alguns elementos importantes da validade do que fizeram os sofistas. Uma delas é a preocupação com a educação, com a paideia, né? Eles tiveram essa preocupação com a educação, certo? Um tipo diferente da que teve Sócrates, mas eles também tiveram essa preocupação, com fins diferentes, mas tiveram a preocupação. Também o seu papel cultural transformador, né? De transformar a realidade, transformar a cultura, né? Transformar a partir da própria educação, né, que ele inseria nos jovens, transformar o seu entorno. Alguns, inclusive, né, nas novas leituras feitas, que eles teriam sido um tipo de iluministas, né, antes dos iluministas. Tá? Então, que talvez às vezes seja um pouco forçado, mas é dito também isso. E outra contribuição, principalmente com Protágoras, né, que é talvez um dos grandes representantes dos sofistas, é que ele teria de ensinar a virtude política, né? Dada ela como um conjunto de competências, antes de tudo linguísticas, que tornariam um cidadão capaz de participar da vida política e de governar, certo? Quer dizer, então eles adquiriam essa capacidade de poder expressar suas opiniões, de expressar suas ideias na vida política. Então, também teria aqui uma forte... digamos assim, uma contribuição bem forte para a modificação do entorno e para desconstruir essa ideia um tanto quanto pejorativa dos sofistas, certo? Então é importante sempre a gente ver que quem está falando de sofistas, nessa ideia pejorativa, foram dos grandes, né, que apareceram logo em seguida, Sócrates, né, Platão e Aristóteles, mas, né, com o passar da história nós podemos julgar também com os nossos próprios olhos, né? E eu venho sempre enfatizando isso com vocês, né, a importância de nós também olharmos com a nossa perspectiva a partir das coisas que nos chegaram ao longo da história. Bom, vocês têm então ali no próxima imagem uma definição do que é os sofistas, né? Eu vou citar então. O nome sofista, segundo Guthrie, teve em diferentes conotações até a época de Sócrates, onde adquiriu um sentido específico, o de um professor que ensina aos jovens a eloquência, a capacidade retórica, mediante pagamento, não um ensinamento qualquer, atrelado aos fenômenos, que são o material da polimatia, mas o ensino que permite desvelar o sentido mais profundo de todos os assuntos estudados. Então essa é a definição do que fazia, né, os sofistas, né? Ensinava aos jovens essa eloquência, essa capacidade retórica, né, mediante pagamento, certo? Por isso que Sócrates, né, criticou muitas vezes eles, porque eles cobravam para fazer isso, né? Mas eles estavam exercendo um trabalho, né, o trabalho deles, então também a gente não pode dizer que isso era algo ruim. Obviamente que na época, né, esse tipo de ação, aos olhos de Sócrates, que pensava que o filósofo deveria ser desatrelado às coisas mundanas, né, via isso com maus olhos, né? Hoje em dia, né, a profissão do professor, ela é remunerada e não tem nenhum problema e não somos considerados, né, os professores sofistas, num mal e num sentido pejorativo. Seguindo então aí, o próximo slide, vocês têm os representantes, os sofistas reconhecidos como Protágoras, Górgias, né, Pródico, Hípias, Antifonte, Trasímaco, Cállicles, né, entre outros que vocês estão vendo aí, né, são todos os representantes dessa escola sofista, né. Nós vamos nos deter naqueles que eu já citei a vocês no início, né, como por exemplo Protágoras, Górgias, né, e depois quando nos referimos à perspectiva da dicotomia e desse conflito entre nomos e physis, né, nós vamos então falar de Trasímaco, Cállicles e Antifonte, né? Então esses são os autores, os nossos amigos do debate hoje, né? São os grandes, né? Bom, então vamos começar com o nosso Protágoras de Abdera, né? Também aí do século V a.C. Cito, Protágoras foi, junto com Górgias, o maior nome dentre
os sofistas, não apenas por sua habilidade retórica, mas também por ter marcado o seu pensamento por uma fórmula que implica um relativismo do ponto de vista do conhecimento, abolindo com isso toda e qualquer possibilidade de se estabelecer um critério de verdade que nos permita ter acesso à verdadeira natureza das coisas. Tá? Então, o que isso quer dizer? Né? O Protágoras, em seu pensamento, em sua defesa, ele vai chegar ao ponto de considerar um relativismo, ou a partir da tua teoria, nós vamos ter um relativismo do ponto de vista do conhecimento. O que isso significa, relativismo do ponto de vista do conhecimento? Significa que nós estamos impossibilitados de encontrar um critério que defina o que é verdade, certo? A verdade fica relativa, e se ela é relativa, fundamentalmente não tem como nós termos um critério objetivo para discutirmos sobre ela. Tá? Veja a implicação que isso tem, certo? Cito, o objetivo real era estabelecer uma boa educação que tinha como intuito ensinar de que modo podemos bem administrar as coisas da casa ou no que concerne a cidade, torná-la mais eficaz nas ações e discursos, o que nos mostra uma preocupação no que tange a construir uma arte política. Então vocês estão vendo aqui qual que é o objetivo, né, de Protágoras, e por isso que eu citei anteriormente, né, na base ali do comentador chamado Anders Steiner, né, que quando lido contemporaneamente os sofistas, nós vemos em Protágoras, né, essa tentativa de um ensinamento político como algo importante à época, né, embora ele cobrasse para fazer isso, né. Então, seguindo ali, vocês têm a próxima imagem, né? Protágoras, então, enfim, através de seus ensinamentos, de sua educação, pretendia tornar os homens bons cidadãos, mas não apenas, pois, diferentemente de Górgias, cria, né, ser possível o ensino da virtude, a areté, que esse é o conceito, virtude entendida em seu sentido mais abrangente, qual seja, de excelência nas funções desempenhadas pelos indivíduos e os benefícios daí advindos. Então, veja bem, né, que é importante quando a gente fala sempre em política, né, desses autores antigos, é compreender que nós estamos falando da polis, que a gente já falou inúmeras vezes que é um sistema político bem diferenciado do que nós temos atualmente. Então, aqui ele está falando que é possível ensinar política para quem? Quem que são as pessoas que podem aprender? São os jovens, né, aristocratas, né, que podem desfrutar desse tipo de ensinamento, né? Não é o escravo, não é a mulher, né? É sempre lembrar dessas coisas que nós estamos falando, né, do tempo contemporâneo. E essas virtudes, né, ensinar, como ele vai dizendo, a excelência nas funções desempenhadas, né? Quer dizer, era uma sociedade não tão complexa como nós temos hoje, então com funções mais definidas, que pudesse essas pessoas adquirir essas competências, dessas virtudes, das suas funções, e pudessem desenvolver elas bem. Então a virtude seria o desenvolvimento da competência na sua excelência, né? Então, que é algo ainda hoje estimado. Bom, voltar um pouquinho para falar sobre o relativismo do ponto de vista do conhecimento, né? Que talvez seja um dos tópicos mais importantes dentro do Protágoras. Quando a gente fala de relativismo, tem uma frase, uma citação de Protágoras que é fundamental e que deixa isso muito bem claro. Eu cito então para vocês aí. O homem é a medida de todas as coisas, das que são pelo que são, das que não são pelo que não são. Então, veja bem, o que a gente quer dizer isso? O homem é a medida de todas as coisas, certo? Então quer dizer que cada homem, né, é a medida da sua verdade. E por isso que nós caímos num relativismo epistemológico, num relativismo do ponto de vista do conhecimento, e por conta disso, não temos um critério para estabelecer, um critério objetivo, para estabelecer a verdade, né? Bom, então segue ali uma citação
eles percebem tanto isso quanto aquilo em função das diferenças de suas disposições. O homem que é normalmente disposto percebe as propriedades da matéria que aparecem aos que são normalmente dispostos. Aquele que está em uma disposição contrária à norma percebe aquela que corresponde a esse estado. Então, para ver, né? Então, vocês têm perspectivas diferentes, né? Mas não se fala que há um critério de medida para estabelecer qual que é a melhor dessa distinção. Vocês percebem que falar que não existe um critério sobre verdade, e quando a gente fala verdade, nós estamos falando, né, verdade, falsidade, nós estamos falando sempre de conhecimento. Quando nós falamos de certo e errado, nós estamos falando das perspectivas da moralidade. Quando nós falamos de justo e injusto, nós falamos de perspectivas jurídicas, né? Então, quando a gente fala verdade, falsidade, é sempre no âmbito da teoria do conhecimento e do conhecimento, certo? Não tem valores aqui, os valores estão aqui, na questão da moralidade, do certo e errado, né? Então, quer dizer, se nós não temos nessa perspectiva um critério, né, significa que onde é que vai estar o conhecimento, afinal de contas? Tá? Quando que a gente chegou? Então, esse é o problema de um relativismo epistêmico, né? Cita mais uma passagem. Dessa maneira, o homem torna-se o critério dos seres, já que os fenômenos somente existem quando existem para os homens. Caso contrário, eles não existem. É por tal razão que Sócrates afirma no Teeteto, que é uma obra de Sócrates sobre o conhecimento, relembrando a tese do homem medida de Protágoras, que tais as coisas aparecem para mim, tais elas são para mim. Tais as coisas aparecem para ti, tais elas são para ti. Vejam como Platão, no seu diálogo Teeteto, no Sócrates, né, embora Platão escreveu esse diálogo, né, no seu diálogo Teeteto, com o personagem Sócrates, veja, né, olha só de novo, quem escreve o diálogo é Platão, né, quem fala é Sócrates porque é o personagem do Platão, você entende? E está o Sócrates dentro do diálogo, se referindo a Protágoras, nos resume muito bem essa tese do homem medida de Protágoras, né, dizendo, né, tais as coisas aparecem para mim, elas são para mim, tais elas aparecem para ti, elas são para ti. Então significa, de novo, que, poxa, né, como é que a gente vai dialogar em termos de conhecimento? Difícil, não é? Então, isso vai fundando essa ideia de homem medida, né, esse relativismo epistemológico, né, porque as coisas são apenas na medida em que são para mim ou para ti. Certo? Então, como é que a gente vai dialogar, né? Como é que a gente vai tentar discutir alguma coisa no fórum se nós pressupomos que você está certo e eu estou certo? Né? Ou os dois estão errados, não importa aqui, porque é possível travar um diálogo, mas ambos estariam certos porque a perspectiva é essa. Então, segue mais uma passagem. Por conseguinte, a aparência de cada objeto diferirá a partir do modo em que este aparecerá para cada um, conforme Aristóteles, que uma coisa é e não é bem e mal, é bonita e feia. O mesmo valendo para todas as proposições que afirmamos coisas contrárias, pois a medida é o que aparece para cada um. Então, veja bem, né? O bem e o mal, o bonito e feio, né? Poxa, né? Fica de novo sem critério objetivo, certo? Então, temos que estabelecer algum tipo de critério, né? Que, falando em bonito e feio, seria um critério estético, né? Embora isso seja muito difícil atualmente, né? Mas, pensando aqui na filosofia antiga, algum critério que está possível de ser dito além do que pareça para mim e para ti. Bom, Protágoras não só elevou essa perspectiva de um relativismo à questão epistêmica, mas quando a gente sai também da questão da epistemologia, da teoria do conhecimento, né? Episteme, né? Lembra, né? Episteme é diferente de doxa, por isso é epistemologia, né? Episteme é ciência, né? Doxa é a opinião, então epistemologia seria, né, o estudo do conhecimento, da ciência, né? Mas saindo dessa perspectiva, desse relativismo na perspectiva do teoria do conhecimento e indo agora em direção a uma outra perspectiva do Protágoras, ele carrega essa mesma ideia de homem-medida e de um relativismo quando ele fala sobre os deuses, né? E aí eu cito uma passagem: no tocante aos deuses,
eu não estou em condições de saber nem se existem, nem se não existem, bem como o que são quanto ao seu aspecto. Muitas coisas nos impedem de sabê-lo, sua invisibilidade e sua brevidade da vida humana. Bom, essa concepção, né, trouxe inúmeros problemas para Protágoras, inclusive, né, de ser até ameaçado de morte, o que fez com que ele teve que fugir, né? E para finalizar, então, também considerando essa perspectiva desse relativismo, segue aí uma passagem. Então, para além do domínio da retórica, instrumento da educação dos jovens, Protágoras nos oferece este duplo aspecto epistemológico, um acerca da ideia de homem como medida das coisas, ou seja, a ideia de um relativismo epistemológico, outro concernente à impossibilidade de nos manifestarmos sobre os deuses, o que supõe um ceticismo epistemológico, certo? Então, não podemos nos manifestar nem sobre os deuses porque não há possibilidade de vê-los, né? E porque a nossa vida também ela é muito breve. Beleza? Então, esse é o Protágoras, né? A tese principal dele, o homem é a medida de todas as coisas, e relativismo epistemológico. Beleza? E aí, na sequência, né, entramos em Górgias de Leontini. Eu começo, então, com uma passagem um pouquinho longa aí, mas que dá uma ideia da importância de Górgias, né? Reconhecido por sua capacidade oratória, por sua habilidade no manejo da palavra, por sua eloquência, Górgias teria sido o primeiro a formular sua técnica através de tropos, metáforas, alegorias, hipálages, catacreses, hiperbatos, desculpem, repetições, retomadas, retornos, assonâncias. Teria sido, então, por tudo isso, né, considerado o inventor mesmo da retórica e considerado o maior nesta arte dentre os sofistas, em função de sua capacidade no que concerne aos discursos epitídicos, né, sobre qualquer tema. Então, esse é o Górgias, né? Teria sido, então, aí o inventor da retórica, essa arte, né, de utilizar bem as palavras, a arte de usar o convencimento. É muito utilizado, né, nas ciências que precisam da fala para persuadir, né, os adversários, usando argumentos e assim por diante, né? É muito usada na filosofia, no direito e nas áreas que precisam ser utilizadas para arguir. Algumas obras que chegaram, alguns fragmentos, né, das obras do Górgias, nós temos aí o Elogio de Helena, a Defesa de Palamede, ou do Não Ser ou da Natureza, né, que é a mesma obra no caso, né. A gente vai ficar um pouquinho mais nessa última obra, que é da natureza, do não ser e da natureza. E aqui, obviamente, né, nós estamos fazendo consideração a quem? Do não ser, né, ser, não ser, né, você tem que saber disso, não vou mais nem falar, certo? Bom, vou fazer a passagem da citação. Em sua obra, do não ser ou da natureza, Górgias nos apresenta uma concepção que recusa a possibilidade de um critério de verdade, construindo uma tese que é marcada por um niilismo epistemológico. Segundo Isócrates, ele foi o autor dessa tese forte, segundo a qual o ser não existe, quem explicita o seu anti-eleatismo. Bom, quem é os eleatas? Quem é os eleatas primeiro? Essa pergunta você tem que pensar, usem, né? Vocês sabem quem são, né? Quem que era mesmo? O grande representante? Certo, esse aí mesmo. Tá. Depois, então, lembram da tese desse grande representante? Depois, vocês lembram que é anti. Então, ele está contra, né, as teses dos eleatas, né, principalmente de Parmênides, né, alegando aqui, então, que é um niilismo epistemológico, quer dizer, um nada epistemológico, né, e negando que o ser exista. Veja bem, negando que o ser, lá, defendido por Parmênides, exista. Então, essa supressão, né, de um critério de verdade, né, seguindo a mesma linha do Protágoras, mas levando a um niilismo epistemológico, né, nem considerando um relativismo, mas um niilismo, né,
nós temos a famosa tese, ou o famoso pensamento que ele nos apresenta, o Gorgias, que depois vocês vão estudar também, sem dúvida nenhuma, em teoria do conhecimento 1. Então, eu coloquei no slide para vocês a dedução que ele faz. Então, ele afirma, nada existe. Então, nada existe. Quer dizer, nada existe, certo? Que nenhuma coisa existe. Mesmo, bom, aí se você diz, não, tá. Mas mesmo que exista alguma coisa, existisse alguma coisa, o homem não pode aprendê-la. E mesmo que pudesse aprendê-la, não pode formulá-la nem comunicá-la aos outros. Então vejam, o que é? Ele está dizendo, nada existe. Nenhuma coisa existe. Bom, se vocês querem dizer que alguma coisa existe, nós não podemos aprendê-la, né, conhecê-la. Bom, e se vocês dizem que é possível aprender qualquer coisa, vocês não podem comunicar isso. Por isso o niilismo epistemológico, né, um niilismo, um nada epistêmico, né. Então vejam bem, o que ele está aqui dizendo, né? Ele está dizendo que não é passível, não pode existir. O ser não pode existir, o não ser também não existe, e nem o ser e o não ser conjuntamente também não existem. Vejam bem agora onde é que nós estamos, né? Nós estávamos naquela discussão com Parmênides e Heráclito, de ser e não ser, depois com os físicos posteriores, né, tentando achar um meio termo, e agora nós estamos aqui dizendo que nem o outro, nem os físicos posteriores falaram alguma coisa relevante, porque tudo isso não existe, certo? Então, nada existe. Então, contra o não ser, tem a citaçãozinha aí para vocês. Eu pus ali contra o não ser para vocês terem precisão, que é contra a tese do não ser, que é a tese do Heráclito, tá? Se o não ser existisse, ele existiria e não existiria ao mesmo tempo, o que seria absolutamente bizarro. Por conseguinte, o não ser não existe. Por que ele diz que o não ser ele existiria e não existiria? Porque lembra, né? A tese do não ser é alguma coisa mas ela não é porque ela estaria em constante mutabilidade. Então ela é e não é ao mesmo tempo. Então ele vai dizer, bom, se o não ser existe, é quase uma contradição, porque ele existe e não existe. Como assim, né? Por causa dessa mudança constante. Então, ele está dizendo, isso não existe, tá? E agora, contra não ser, que é uma tese um pouquinho mais longa. Então, contra não ser aí, a passagem um pouquinho mais longa, porque tem nuances aí que vocês precisam ler. O ser também não existe, pois se existisse, seria ou eterno ou engendrado, ou seja, criado, né? Ou seria eterno ou engendrado. Ou mesmo as duas coisas, eterno e engendrado. Na realidade, de acordo com Gorgias, o ser não existe, pois se é eterno, ele não foi gerado. Perfeito, né? Seria uma ideia de uma divindade que não é gerada. Mas tudo o que foi engendrado teve um começo. Obviamente, tudo que é criado tem um começo. Enquanto o que é eterno não pode ser engendrado, né? O que é eterno não é engendrado porque ele existe desde sempre. Pois existiria desde sempre. E seria, portanto, ilimitado, né? Eterno, né? Não criado, então seria ilimitado. E o que é ilimitado não se encontra em nenhuma parte. Perfeito? Porque ele é ilimitado, ele não está em alguma parte, né, específica. Se está em um lugar, esse lugar é outro do que ele, certo? Estando abarcado por outra coisa. Então, é uma contradição, né? Ele é eterno, mas como, né? Se está em algum lugar, então, teria outra coisa dentro da qual ele estaria. Se assim for, não é limitado. Isso não faz sentido, pois se é eterno, é ilimitado. Se é ilimitado, não está em parte alguma. Se não está em parte alguma, ele não existe. Vejam, né? Leiam de novo tudo isso, né? Porque eu reconstruí, eu fui falando ao mesmo tempo para que vocês, né, pudessem entender toda essa argumentação, essa minúcia, para que ele chegasse na conclusão de que tanto o ser quanto o não ser não existe. E aí está o niilismo do Gorgias em relação à questão epistêmica. Nós não podemos, né, não existe nada. E aí tem mais uma passagemzinha para ajudar a compreender melhor essas teses. Assim, o ser não existe, pois não é eterno, nem engendrado, nem os dois ao mesmo tempo. Não existe, e se existisse, seria não cognoscível,
ao mesmo não passível de ser concebido pelos homens. Contrariando aos Eleatas, né, segundo sobretudo Parmênides, não há a homologia entre pensar e ser, pois o ser não pode ser objeto do pensamento. Por que ele não pode ser objeto do pensamento? Porque ele, fundamentalmente, ele não existe. Então ele está dizendo, não existe, né, e não podemos conhecer o ser. E para finalizar essa passagemzinha sobre o Gorgias, a última passagem, então, essas formulações negam a existência do ser, ressaltando de modo evidente a impossibilidade de estabelecer um critério plausível de verdade, ao mesmo tempo em que realça o niilismo epistemológico de Gorgias. Então, vejam bem, gente, nós estávamos com relativismo epistemológico lá com Protágoras, e agora passamos aqui em Gorgias a um niilismo epistemológico, onde sequer é possível também estabelecer um critério plausível de verdade. Por quê? Né? Agora, lembrando da tese principal, nada existe, se alguma coisa existisse, nós não poderíamos conhecer, e se possível de conhecer, nós não conseguiríamos comunicá-la. Certo? Então, esse é a impossibilidade do conhecimento. Essas teses vão ser depois retomadas, tanto na contemporaneidade, para se falar sobre o problema epistemológico, o problema do conhecimento, o problema da justificação do conhecimento. Certo? Então, vamos passar agora, então, ao conflito entre physis, né, e nomos. Beleza, gente. Então, de novo, a physis, vocês conhecem bem já, né? A physis, essa perspectiva da natureza. E o nomos agora é um novo conceito que é de lei, né? O nomos, né, vocês podem lembrar várias palavras, por exemplo, autonomia, né, que tem essa perspectiva nomos, né, lei, autonomos, né, dar a lei a si mesmo. Então, nomos, lei. Então, aqui está esse conflito entre o que é natural e o que é lei, o que é estabelecido, tá? Então, esse conflito, né, da antítese entre physis e nomos, né, independente do modo como ele apareceu, já usando ali o que está no slide de vocês, né, ele teve regularmente por consequência que a physis foi reconhecida, né, como uma fonte de valores, com essa perspectiva normativa, certo? Estabelecendo como norma, né? Quer dizer, a physis, a natureza, tem essa perspectiva normativa sobre a conduta das pessoas, o modo de ser das pessoas. E por isso, ela vai estar em conflito com o nomos, que é o que? São as leis estabelecidas, as leis positivadas, né? As positivadas são aquelas estabelecidas pelos órgãos, né, competentes para que organizem a sociedade. Bom, tem uma citação ali do diálogo do Platão, que é chamado de Protágoras, tá? Não confundam, tá? Esse é um diálogo, Hípias é digamos assim, o cara que está falando no diálogo, né? O diálogo se chama Protágoras, que é de Platão, tá? Então, cito aí segundo o Kerfeld, pela natureza, os semelhantes parecem aparentados, enquanto a lei, tirania dos homens, nos impõe pela força muitas coisas contrárias à natureza. A natureza aqui deve ser entendida como a natureza humana, suas necessidades e suas relações com a lei. Nesse sentido, devemos recorrer não às leis positivas, arbitrárias, impostas, mas à natureza, pois as primeiras representam os obstáculos, quer dizer, as leis impostas, limitações. A segunda, essa lei da natureza, que é condição de possibilidade da liberdade. Vejam bem, então, nós estamos dizendo que, por um lado, as teses que vão seguir aqui com os sofistas, é que nesse conflito nós temos a lei que permite a liberdade, que são as leis naturais, as leis da natureza, né? E, por outro, aquelas que impedem isso, que são as leis positivadas, que são, né, como arbitrárias, que ele cita aí, positivas, impostas, né? Beleza. Então, na sequência, vocês têm aí, então, três, ou como a gente vai seguir agora na exposição de três dos representantes desse conflito, né? Vamos apresentar três deles, né? No primeiro, então, vejam no slide ali, os três pontos de vista, né? Em um primeiro momento, trataremos da polêmica
intervenção de Trasímaco no livro da República do Platão. Veja bem, o Trasímaco também, nós vamos trazer a tese dele dentro que ele expõe dentro da obra A República de Platão. Isso é importante vocês ficarem sempre atentos, onde é que estão as referências. E 2, veremos qual a posição de Cállicles no diálogo Górgias do mesmo Platão. Perfeito? Todas são obras de Platão, mas nós estamos pegando as partes, os argumentos, justamente que Platão depois, Sócrates dentro do diálogo, contrapõe essas teses. E por fim, 3, apresentaremos uma tradução, um pequeno fragmento da obra da natureza de Antifonte, interessantíssimo para a compreensão da posição da sofística sobre o tema. Nessa última parte, a gente só vai colocar alguns tópicos de uma passagem do Antifonte, para poder vocês verificarem e chegarem, depois de ver o Trasímaco e o Cállicles. Muito bem, então, falando um pouco do Trasímaco, certo? Então, de novo, ressalvando isso, dentro da obra da República, onde ele vai explicar, a República tem essa perspectiva também de um diálogo sobre a justiça, E cito então essa passagem. No livro 1 da República, o irracível sofista Trasímaco intervém de modo pouco gentil para afirmar sua concepção acerca de como definir a justiça, ou seja, qual é o seu verdadeiro significado. Para Trasímaco, a justiça é o que convém ao mais poderoso. Isto é, ela é a realização do que é vantajoso para o mais forte. Caramba, Olha que definição do que é a justiça. A justiça é o que convém ao mais poderoso. Então vamos pensar um pouco sobre isso, Vamos pensar o que isso implica se fosse trazido para os tempos atuais, Bom, então o Trasímaco sustenta essa tese diante de Sócrates, Sócrates depois vai desconstruir isso, afirmando, que independentemente do modo, que as pessoas são governadas, seja ela pelo modelo despótico, democrático ou aristocrático, que essa divisão grega, o governo é quem exerce o poder em cada uma delas, certo? Na democracia o povo, no despotismo o déspota, na aristocracia, no modelo aristocrático a aristocracia. Quem dita, ou quem governa é cada um deles, E eles promulgam as leis sempre em conformidade com o próprio interesse. Tá? Por isso que ele vai dizer que a justiça, em outras palavras, é o que convém ao mais poderoso, porque é o mais poderoso quem governa, e ele governa sempre em perspectiva de seus interesses. Veja bem, gente, isso tem muito, implicações políticas seríssimas, caso fosse pensado hoje. Obviamente que eles estão pensando num outro modelo, uma democracia grega, que eu já falei a vocês, bem menos complexa do que a nossa. Hoje isso seria uma loucura defender uma tese dessas, E declaram, que os governadores, os que governam, que o justo é o que lhes resulta conveniente. Tá? Então, essa é a tese, E castigam aqueles que se afastam desta ideia, como sendo aquele que é o anárquico, como sendo aquele que é injusto e que está contra as leis. Tá? Então, vejam como isso ainda é recente, essa discussão, O justo é o que lhe resta, o que lhe resulta conveniente aos mais poderosos, porque os poderosos que são os que fazem as leis. Bom, então seguindo aqui o que vai acontecer, nós podemos, a partir de algumas leituras contemporâneas, se tentou mostrar que esse argumento Trasímaco, na verdade, é um argumento que guarda uma certa ironia, certo? Na sua exposição. Porque o que se entende é que, para um grego, seria um grande contrassenso, um grego defender esse tipo de tese. Então, o Trasímaco estaria aí fazendo uma crítica velada, e não desvelada. Então, cito ali a passagem do comentador. O que realmente estaria por trás da proposição do nosso sofista? Essa é a pergunta. Guattari, então, sustenta que Trasímaco tinha como intuito fundamental desmascarar a hipocrisia e mostrar como o significado de justiça estaria sendo pervertido.
A justiça não poderia ser identificada como as leis estabelecidas pelos governantes, pois esses últimos teriam os interesses de garantir a realização dos seus próprios interesses, e não da população em geral. Isso não pode configurar o real significado de justiça. Então, veja bem, então, essa tese do Trasímaco, que é extremamente complexa de ser defendida, complexa não, quase impossível, né? Na verdade, quando estaria defendido, autores, né, como ele, que eu citei, dizem que ele estaria fazendo uma crítica, né, porque não pode, né, os que estão no poder defenderem apenas, né, os seus interesses, né. Então, isso não traria o sentido do que é fundamentalmente a justiça. E, obviamente, por estar realizando, então, o interesse do mais forte, né, sem realizar o interesse de uma coletividade, né. Bom, então, esta não pode ser pautada pelo caráter convencional das leis, né? A justiça não estaria nas leis, por isso, e seriam, então, a justiça completamente entendida estaria na natureza. E aí é o conflito, né? A justiça, dizendo que a justiça é aquilo que convém aos mais poderosos, estaria pautada numa ideia de justiça pautadas por leis de governadores que têm interesses próprios, né? O que não seria o conceito próprio de justiça. Então aqui está a ideia de nomos. Por outro lado, a justiça, na perspectiva natural, é que pudesse, né, dar a cada um a sua medida, né, dar a cada um a sua necessidade, que ela tivesse o mesmo peso para situações parecidas, certo? Então, seria o conflito entre nomos e natureza trazida por nosso Trasímaco. Então, passando adiante, nós temos o Cállicles, né? O Cállicles também é defendido aparece a sua tese, ele defende sua tese dentro da obra do Górgias do Platão, tá? Veja bem, agora é outra obra de Platão que tem o nome de um outro sofista que é Górgias. Certo? Então, tem a passagem para vocês. A tese desenvolvida por Cállicles, no Górgias de Platão, pressupõe a distinção total entre um direito que reside na natureza e um direito positivo que busca impor ao primeiro a sua vontade. O direito positivo, a lei positiva, tem por finalidade usurpar o que pertence em função de sua superioridade evidente ao direito fundado na natureza, e que é próprio do homem mais forte, que tem em si a condição de impor, sem restrições, os seus desejos. As leis e convenções dos homens somente servem para contrariar a força da natureza e a domesticar o super-homem. Muito bem, então vocês veem aqui que o Cállicles está defendendo é que as leis, tese também complicadíssima, né? As leis, elas são utilizadas para barrar os homens fortes de se empoderarem de si mesmo e dominarem, até se quiser entender assim, dominarem os mais fracos, tá? Então, é isso que ele está dizendo, olha, as leis vêm ser utilizadas para equilibrar as forças que existem na sociedade. E isso não é uma coisa boa, segundo ele. Então, olha na sequência. Cállicles afirma que a natureza e a lei se contradizem. A natureza e a lei se contradizem. A lei positiva é estabelecida pelos mais fracos, pela massa, tendo em vista o seu interesse pessoal, buscando, através dessas leis, espraiar o medo entre os mais fortes. Veja que forte isso, né, gente? Quer dizer, ele está dizendo que as leis são utilizadas pelos mais fracos para colocar e espreitar o medo entre os mais fortes. Então, a lei estaria sendo um subterfúgio aqui dos fracos para que os fortes não dominassem. Mais uma passagem importante ali que eu coloquei a vocês. A razão desse fato é impedir que os homens, que são superiores por natureza, afirmem sua superioridade utilizando os mais fracos de subterfúgios tais como sustentar ser injusto, possuir mais do que os outros, residindo a injustiça nesta sede de querer mais, pois o que agrada aos mais fracos é de partilhar o sentimento de serem iguais aos mais fortes, quando em realidade eles são inferiores. E é a lei positiva sua garantia de proteção. Caraca, meu, vocês estão vendo isso? Aqui é impossível de pensar uma justiça social, por exemplo, né? Uma justiça que garanta benefícios sociais, né?
É impossível de pensar o que ele vem defendendo, né? Quer dizer, existem pessoas que são mais ricas, né, porque elas são mais fortes, e os pobres, então, são pobres porque são fracos. Vejam a importância dessa tese, né? Então, a verdadeira justiça para Cállicles, né, consiste, então, em que o melhor tenha mais do que aquele que é inferior, certo? E da mesma forma que o mais forte, né, por natureza, tenha mais que o mais fraco, certo? Por natureza. Veja bem, né? Então aqui, quase que por o lugar onde vocês nasceriam na sociedade, define o tipo de pessoas que vocês são. Isso já não pode ser mais defendido, né? Dizer que a pessoa, por nascer pobre, tem que permanecer pobre, isso é um discurso que não cola e não presta, né? Segundo a minha visão, agora já estou colocando. Por quê? Porque ninguém escolhe onde nascer, né? Ninguém escolhe que tipo de capacidades nós devemos ter. Ninguém escolhe nascer homem ou mulher. Então essas coisas que nós não escolhemos, fundamentalmente não podem definir até onde nós podemos progredir na busca dos nossos interesses, das nossas profissões e assim por diante, né? Então o que o cara está dizendo é que se você nasceu fraco, você é fraco, vai ficar fraco. Pobre, permanece pobre, né? Aqui eu já estou fazendo uma interpretação também. E segue mais uma passagem. Em todo lugar é assim, é o que a natureza ensina, em todas as espécies animais, em todas as raças humanas e em todas as cidades. Se o mais forte domina o mais fraco, e se é superior a ele, é o sinal de que é justo. Então a justiça está em dar o mais forte, em deixar o mais forte se sobrepor, porque é essa a justiça natural, certo? Então aqui, por isso que ele vai defender, né, que a lei natural é a lei que deve ser seguida, né? As leis positivas são as leis positivas são essas, dos códigos, né? Os códigos todos que nós temos, Código Civil, Penal, etc., são as leis positivadas, né? Que são colocadas aí, né? Inclusive a Constituição. E as leis positivas, então, seriam contra a natureza, porque elas permitem, então, aos fracos, que os fracos atendem o que é direito dos mais fortes, né? Que tentem ter os direitos que são, por natureza, mais fortes. Como isso é complicado, né? Isso é muito difícil de defender hoje em dia, dizer que existe um direito por natureza de ser melhor do que os outros. Isso já não pode mais, né, existir. Por fim, mais uma passagem. Por tal razão, os homens superiores devem deixar fluir suas paixões, seus desejos, não reprimi-los de modo algum, pois a facilidade da vida, o desregramento, a liberdade de se fazer o que se quer, permanecendo na impunidade, constituem a virtude e a felicidade. O resto não passa de convenção contra a natureza. Palavras ao vento. Essas teses, gente, mutatis mutandis, vocês vão encontrar algumas coisas muito parecidas nas teses que o Nietzsche vai defender lá depois do século XIX, certo? Então, onde deixar, né, o Nietzsche vem de novo aqui nos filósofos antigos buscar suas fontes de inspiração. E sem dúvida, né, alguma coisa desses argumentos vão respingar na sua filosofia. Vocês vão lembrar, né, quando vocês chegarem lá. Então essas são as teses, né, da contradição entre natureza e nomos, aqui para o Cállicles, dizendo então que as teses da natureza é deixar seguir seu curso, onde os fortes têm sua vez, né, e por outro lado as leis seriam ruins a isso, porque elas tentam igualar os que são inferiores aos superiores. Muito bem, gente. Então, caminhando então para o nosso último tópico aqui nos sofistas, antifonte, né? Aqui o antifonte também trabalha com essa perspectiva de conflito nomos e physis, e aqui na sua obra da natureza, né, ele relata bem esse conflito. Eu destaquei alguns fragmentos para vocês, né, desculpa, o fragmento é da verdade, né, ali para vocês terem uma noção de como ele vai defendendo também essa distinção, como os outros dois que a gente viu. Então eu cito o primeiro fragmento para vocês acompanharem aí. A justiça consiste em não transgredir a lei da cidade onde se exerce seus direitos de cidadão. Em seguida, o homem atirar-se-á às maiores vantagens praticando a justiça, se está diante de testemunha.
que se dobre à potência das leis. Mas se está só e sem testemunha, isto se dará em seguindo a natureza, pois as prescrições da lei são instituições, enquanto que as naturezas são necessárias. As prescrições das leis que resultam de um acordo mútuo não são naturais, mas as da natureza, que são naturais, não resultam de um acordo. Então, estão vendo, né? É a mesma, segue a linha de discussão dos anteriores, também, e dizendo, então, que as leis dos homens são dadas por instituições, como nós temos hoje, as instituições todas, né, que estão na sociedade, e afirmam que são convenções, assim como realmente elas são convenções, enquanto que essas leis da natureza, né, os instintos, os nossos valores, né, de vida, de ânsia, de tudo isso que vem com a nossa natureza de ser humano também, elas são necessárias. E as leis estão aí para conter essas ânsias todas, né, que neste momento histórico, elas são um problema, segundo esses autores, porque elas contêm aquilo que é mais natural ao indivíduo, certo? Hoje, né, a gente vê que elas são fundamentais, né, para que haja uma coordenação e uma estabilidade na sociedade. Sem leis, né, para nortear as convivências interpessoais, seria impossível que a sociedade existisse, porque é um pressuposto, a pacificidade é um pressuposto da colaboração e cooperação entre os indivíduos, certo? Então, mais uma passagem, né, para vocês. Pois se legislou para os olhos sobre o que devemos ver ou não ver, para as orelhas sobre o que devemos ouvir ou não, para a língua sobre o que devemos dizer ou não, para as mãos sobre o que devemos fazer ou não, para os pés sobre os lugares onde devemos caminhar e o que não devemos, para o espírito sobre o que deve desejar e o que não deve. Elas não são em nada mais agradáveis ou mais próximas da natureza, essas ações das quais as leis afastam os humanos, que aquelas às quais elas convidam. Então veja bem, a lei para tudo, né? Para o que se deve ver, para o que se deve ouvir, para o que se deve falar, para o que se deve pegar ou não pegar, onde se pode entrar ou não entrar, né? Então, são leis convencionais que se estabelecem que vão contra aquilo que a natureza quer se expressar ou quer se mostrar. Por isso que nem sempre as vontades humanas, os desejos, as paixões, são condizentes com o que a lei estabelece. Mas, quando nós nos colocamos de uma perspectiva puramente racional, quer dizer, de uma perspectiva que nós olhamos a lei como um ser racional, dizendo assim, vamos ver se essa lei realmente é fundamental para a sociedade. Nós conseguimos ver que ela é uma parte fundamental para que haja cooperação. Na verdade, às vezes, quando a gente burla a lei, pensem bem o que eu vou dizer agora, quando nós burlamos a lei, não estou dizendo que vocês façam isso, ou que eu faça isso, né? Nós somos seres e cidadãos exemplares, na verdade. Nós, estou supostamente falando isso, vamos usar isso assim, aquele que burla a lei, ele não quer que a lei seja desfeita ou deixe de existir, ele quer abrir uma exceção para si. Só isso, né? Porque ninguém quer que as leis desapareçam, seria um caos, né? Imagina vocês acordarem amanhã e não existir mais leis que controlem, né? Seria um caos. Já é um caos no Brasil, de certo modo, um caos, né? Diminuído, como todas as leis que nós temos. Imagina se nós não tivéssemos. E chegando aí já no finalzinho aqui da parte dos sofistas, citando, pois viver é um ato conforme a natureza, tanto quanto morrer. Ora, para os homens viver está ligado ao que é útil, morrer ao que não é útil. O que é posto pelas leis como útil é um laço para a natureza. Ao contrário, o que é posto pela tal natureza é liberdade. Quer dizer, o que é posto pelas leis é como se fosse uma amarra, né, uma guilhotina não, porque corta a cabeça, né? Seriam uns grilhões, né, para nos amarrar e não deixarmos nós sermos livres. Seguir a natureza é sinônimo de liberdade, né? Então, o que a gente vê? Esse conflito entre a natureza e as leis, né, são os motivos pelos quais a natureza deve ser, né, e prescrever as nossas ações. Então, quem prescreve as ações são, na verdade, a natureza e não as leis. Por isso que esse é o conflito, dentro dos sofistas, é o conflito entre nomos e physis, certo?
Beleza, gente. Então essa é uma parte dos sofistas, né? Vocês estão vendo aqui, bastante coisa para a gente estudar. Muitos temas importantes e muitos deles com implicações extremamente contemporâneas, né? São discussões bem atuais, que claro que ganham conotações, outras conotações, outros sentidos, por causa do momento histórico que vivemos. E agora, então, a gente vai falar sobre Sócrates. E aqui eu vou colocar um pequeno vídeo do professor Pedro, né? Para que vocês ouvirem um pouco mais sobre Sócrates. Tá bem? Sobre Sócrates, a literatura farta, né? Um livro clássico chama-se O Problema de Sócrates, né? E algumas características também de Sócrates, né? Tem filmezinho que vocês acham aí no YouTube, né, sobre Sócrates. Eu acho que é do italiano, não lembro qual é o nome, né? E Sócrates com um lençol, assim, andando por Atenas, né? Mas Sócrates não escreveu nada, assim, né? Não tem escritos. E tudo que se conhece de Sócrates é pelo seu discípulo Platão, né? Inclusive em Platão, na sua divisão, de novo, na divisão, vamos dizer, didática dos escritos de Platão, nós temos 3 grandes blocos, chamados diálogos socráticos, diálogos da maturidade e diálogos da velhice, aonde, né, os especialistas dizem que os diálogos socráticos, os primeiros diálogos, são aqueles nos quais Platão expressa de uma forma mais perto, né, de uma forma muito colada, as ideias do Sócrates mesmo. E que nos diálogos da maturidade, né, nós temos já o pensamento de Platão, não tanto o pensamento de Sócrates. Tá? Bueno, o Sócrates todo mundo já conhece um pouco da vida, mas eu quero, digamos, pontuar algumas coisas assim da vida dele, né, para depois falar sobre pelo menos 3 tópicos do pensamento de Sócrates que nos importam, né, do ponto de vista de uma problematização, né, filosófica. Sobre Sócrates vocês vão saber bastante coisa assim, né? Por que ele é considerado o homem mais sábio do mundo, né? Porque vai a Delfos, né? Vai a Delfos ter com a Pitonisa e ela diz para ele que 2 coisas. Ele tem uma missão de zelar pelo seu estado e que ele é o homem mais sábio do mundo. E ele sai de lá encucado, assim, tipo, fui lá jogar umas runas, ou fui na cartomante, né? E ela me disse umas coisas assim. Ele disse, olha, zelar pelo meu estado, cuidar pelo meu, né, ser um cidadão efetivo, isso eu entendo. Agora que eu sou o homem mais sábio do mundo, eu não consigo entender, tem tanta gente mais sábia, inclusive os sofistas, né? E aí, ele, digamos, conta a história que ele sai pela rua, né, pelos ginásios e por todos os lugares, conversando com pessoas sábias para, né, ver da sabedoria dessas pessoas, né? E seus diálogos, os diálogos de Platão são esse movimento todo de Sócrates conversando com as mais diversas pessoas, quer da alta sociedade grega, quer do mais baixo, né, escalão da sociedade, né, buscando a sabedoria dessas pessoas, né, porque ele acha que ele não é o mais sábio, né? Ele não está entendendo isso. Claro que, ironicamente, ele se considera um homem mais sábio, mas usa uma das técnicas, que é a sua técnica de ironia, dizer que ele só sei que nada sei, né? Que também vocês conhecem bastante. Bom, mas o que nos interessa aqui, e neste último bloco, eu vou ter que dar uma aligerada.
A ideia, primeiro, de que Sócrates, ao trazer a discussão do homem para dentro do cosmos, né, vai, né, pensar na ideia de que há um bem, né, uma vida que nós devemos buscar para poder viver bem, né? E esta vida tem que estar baseada no quê? Na virtude. Ou seja, um sujeito virtuoso, ele vive bem, ele consegue viver bem individualmente, vive bem dentro da sua comunidade. Ora, e como é que eu consigo, né, essa virtude? E ele vai dizer, através do conhecimento. Então, e o conhecimento é a verdade, por isso que ele vai criticar os sofistas, né? Ora, como é que eu chego a este conhecimento? Esse conhecimento não é um conhecimento externo, é um conhecimento que interno. Por isso a expressão, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, conhece a tua alma. E alma aqui entendida como a psique humana. Ou seja, a consciência humana, né, a capacidade de reflexão interna do indivíduo. O conhecimento se constrói internamente. Tá? E como é que eu vou adquirir, né, esse conhecimento? Olha, através do quê? Das virtudes. Né? Há um problema em Sócrates que ele não define muito, né, como é que eu adquiro as virtudes. Se as virtudes podem ser ensinadas, se elas são inatas, né? Mas ele vai defender a ideia que posteriormente Aristóteles vai tratar muito, e Platão, mas principalmente Aristóteles, e depois é um tema que na Idade Média, né, também se, né, quando passa por Cícero, por exemplo, vai ser bastante problematizado, que é a unidade das virtudes. Sócrates afirma que se eu tenho uma das virtudes, eu tenho todas, e principalmente as 4 virtudes cardinais, a saber, justiça, temperança, coragem, e me faltou uma aqui. Não sei, perdi no meu texto aqui as 4 virtudes. Coragem, temperança, justiça e prudência, ou sabedoria prática. Agora lembrei. Olhei para o Mateus e, como ele é um sujeito muito prudente, eu olhei para ele e me lembrei da prudência. Né? E um ponto interessante que no vídeo, e aí eu insisto para vocês assistirem o vídeo do professor Marco Zingano, né, que a ideia fundamental de Sócrates, né, do ponto de vista de uma moralidade, é de que ao adquirir o conhecimento eu vou viver bem, eu tenho a virtude, eu vou agir racionalmente e vou agir bem. Ou seja, em Sócrates não há um conflito entre razão e paixão. Por quê? Porque se eu sou um sujeito que detém o conhecimento ou a verdade, eu vou agir necessariamente bem. O sujeito que age mal é o sujeito que é ignorante. Não ignorante daqueles, né? Ignorante que nem dedo destroncado, não. É ignorante porque ele ignora o conhecimento, ele não sabe. Né? Então, todas as pessoas que agem mal do ponto de vista de Sócrates, agem mal porque não detêm o conhecimento. Tá? As pessoas que agem bem, agem porque agem dentro de um conhecimento e agem racionalmente. Isso é importante vocês guardarem de Sócrates. Por fim, nós temos em Sócrates o surgimento de um método dialético que vai ser depois também explorado por Platão, que é composto de 3 momentos. A ironia, a refutação e a maêutica. O que é cada uma delas? A ironia é aquilo que vocês já sabem, só sei que nada sei.
né, eu me fazer de morto, né, tá, ou me fazer de salame para ganhar, né, o prêmio. Isso Sócrates faz, né, nos seus diálogos. Ele sempre acha que ele não sabe e começa, né, começa a mostrar para o outro que ele não sabe, que é aprender com o outro, e vai desconstituindo o outro, que é a refutação. O que é a refutação? A refutação é, eu peço, eu digo, olha, eu não sei nada sobre isso, tu me ensina, né? E aí o outro se sente vaidoso, tipo um sofista, e vai querer ensinar para o Sócrates. E aí o Sócrates vai começar o processo de refutação dos argumentos usados daquele que quer ensinar. E isso leva, né, nos primeiros diálogos, a chamados diálogos aporéticos, ou diálogos que terminam com uma dificuldade. Eles não respondem àquele objetivo, né, no qual eles se propunham no início do diálogo. Né? Por quê? Porque o adversário fica numa sinuca de bico. Né? Todos os argumentos que ele dá, o Sócrates desmonta. Isso chama-se uma discussão pela negativa, vamos dizer assim, né? Ou seja, né, muito usado também em tribunais, né? O que eu muitas vezes, uma técnica do advogado é, bom, eu não vou conseguir provar que o meu cara é inocente, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar desconstituir as provas que são apresentadas sobre ele, né, contra ele. Então, as razões dadas pela promotoria, né, a promotoria dá uma série de razões e fatos, né, para condenar o meu cliente. Eu sei que eu não vou conseguir provar, então o que eu faço? Eu começo a desconstituir, né, ou seja, vou refutando cada uma das provas que tenho contra o meu cliente. E, por fim, a maiêutica socrática, que é, né, como ele diz, né, é um processo que eu aprendi com a minha mãe, porque a minha mãe paria crianças e eu estou parindo ideias. Ou seja, de tirar de dentro do outro, né, o conhecimento que ele já traz para, né, a luz, para o mundo, né, este conhecimento que ele já traz e desconhece. E por isso a busca da sabedoria. Conhecer-se a si mesmo é conhecer o conhecimento que nós temos interiormente dentro de nós. Beleza, gente. Então vocês estão vendo aí com o professor Pedro, né? O professor Pedro, ele é um professor que trabalha mais com essa perspectiva da filosofia antiga, filosofia medieval. E, resumindo, né, o que a gente viu hoje foi esse caminho que nós fizemos desde lá dos sofistas, né? E Sócrates aí como um dos grandes contrapositor, né, às ideias dos sofistas, ou principalmente ao modo como eles conduzem isso. Mas é importante, né? Claro, Sócrates, a gente sabe da sua importância histórica para a filosofia, mas também olhar com outros olhos os sofistas, e não só com os olhos carregados de pré-conceitos, né? Que eles trouxeram algumas coisas bem interessantes para o debate, certo? Então tá, espero que tenham gostado da aula e nos falamos na próxima semana.